É tudo tão simples, são comandos simples. E a gente, na dúvida, na escassez que vem para todo mundo, na dificuldade que vem para todo mundo, na falta de fé que vem para todo mundo, na falta do querer, na falta do fazer. Aí a gente, em vez de ir para o ramo, para a videira, nós somos o ramo, a gente, em vez de voltar para a videira, para nos regar ali, daquela raiz, daquela fonte, e nos alimentar de novo do que o ramo, só o ramo pode fazer na videira, a gente corre, a gente vai para o nosso eu. Oi, gente, como vão todos vocês? Estamos começando agora o nosso terceiro episódio da série Larguei Tudo para Seguir Jesus. Se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo, volta lá e assiste. É onde eu estou contando toda essa trajetória que eu tenho parado com tudo que eu faço, largado tudo que eu fazia, tudo que eu achava que era o certo, que era o devido, para fazer o que Deus tem me pedido, aquele clamor que está na nossa alma, que a gente acaba deixando por anos. Então tá lá desde o primeiro, esse é o terceiro, vocês vão entender melhor que é uma construção aí de um testemunho que eu tenho vivido na presença de Deus. Este de hoje, eu quero falar de 3 passos que precisamos dar para crescer e dar frutos. Eu tô com algumas colinhas aqui, tô com a Bíblia. Olha, hoje é segunda-feira, então normalmente quando eu vou fazer a ministração, né, ou seja do meu devocional, seja de reflexão, ou seja uma ministração mesmo, que Deus me dá uma palavra no esboço, eu oro e peço antes para que Jesus me direcione da melhor forma, para o que vocês vão ouvir e tocar vocês, direcionar vocês na vida, né? Que vai fazer sentido na vida de vocês. E não somente pelo que eu acho, não somente pelo que eu penso, não somente dos meus testemunhos, ainda que sejam baseados na Bíblia. E nessa madrugada, como é de muito costume, o Espírito Santo me despertar às 3 da manhã, não foi diferente essa madrugada de domingo para segunda. Eu estou gravando esse vídeo hoje, segunda-feira de manhã, mas ele vai subir na quarta-feira, que são os dias que eu vou postar os vídeos, na quarta e na sexta. Mas tem todo esse processo aí por trás, que é eu me preparar, eu orar, eu pedir para Deus, Ele me trazer a palavra, Ele me trazer o versículo que eu vou estudar, eu montar o esboço, eu vim gravar, editar. Então é sempre nas quartas e na sexta, com tudo prontinho aí para vocês. E aí, nessa madrugada de domingo para segunda, o Espírito Santo me acordou às 3 horas, que é outro detalhe bem particular. Então, para você que quer saber como que Deus fala, se é Deus fala e você está sendo despertado, você acorda na madrugada, olha o horário, é sempre o mesmo horário que o Espírito Santo nos acorda. São detalhezinhos simples que você vai entender que é o Espírito Santo te chamando para você ficar com ele, seja para você orar, seja para você parar e escutar. Isso acontece muito comigo nas madrugadas às 3, 2h40, 2h50, 3 horas, eu pego o celular e pimba, tá lá. E eu já comecei, né, a orar e pedir para Deus, né, qual vai ser o próximo tema, o título, o esboço, vai ser baseado em qual palavra. E aí eu senti que era para mim, para a presença, não para orar e falar, porque quando nós oramos, nós falamos e Deus nos escuta. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala e nós escutamos. E quando a gente fica em silêncio na presença, sem ler, sem nada, totalmente em silêncio na madrugada, é o melhor momento para isso. Tudo está silenciado, o seu eu está silenciado, você está quebrando ali a sua carne, escolhendo ficar com Deus apesar do seu cansaço, do seu sono. E aí eu senti que o Espírito Santo estava querendo falar comigo. E quando eu tenho esse sentimento dentro de mim, eu vou e fico na presença em silêncio, eu preparo aquele momento ali na sala, eu me ajoelho e fico ali, pensando, entronizando, e até o Espírito Santo começar a falar na minha cabeça. E assim foi, me veio esse... já é uma construção do que eu estou pedindo, do que eu estou querendo. O Espírito Santo começou a falar sobre, primeiro, João 15. E aí eu senti que era para mim ir na Bíblia, que ele ia me falar na Bíblia também. Mas ali eu paro, é para mim ir na Bíblia. Mas sobre o que na Bíblia? É uma forma de eu entender que é o Espírito Santo. E ele me direcionou sobre os passos para crescer na minha presença e dar fruto. Gente, quando eu abri
Vocês podem ler lá depois. João 15, a videira e os ramos. Tá aqui comigo, a minha colinha, minha Bíblia anote, que eu vou anotando tudo. E aí eu fui lendo esse capítulo todo e o Espírito Santo me parou no versículo 4, 5 e 7. E é exatamente os 3 passos para dar fruto, para crescer e dar fruto na presença. E é isso que eu vou desenvolver aqui com vocês. Eu vou ler esses 3 versículos pequenos e vou compartilhar com vocês aí dessa minha jornada de largar tudo que eu estava fazendo, tudo da forma que eu estava fazendo, tudo que eu achava ser o certo, mas não estava errado porque eu estava fora da vontade de Deus, fora do propósito que Ele tinha para mim, fora do que a minha alma já clamava para eu fazer. Eu gostaria até de esclarecer, porque nos outros 2 eu não falei, eu não sabia cozinhar, passou anos eu aprendi a cozinhar, depois de anos de casado, de ter o meu filho, e aí eu fico tão feliz de conseguir fazer que eu quis abrir o canal para apresentar receitas minhas. E o canal aí teve o nome, Vamos Cozinhar e Conversar, eu fazendo a receita mesmo. E eu conversando com meu esposo, na minha cabeça era certo eu apagar tudo, já que eu estava mudando, eu estou mudando de nicho, né? Jesus está me levando. Um dia ele falou na minha mente, leve receita, quantidade, toques para a alma, filha. E ali aquele momento foi mais um dos que Deus estava me mostrando que o meu lar, toda essa construção do meu casamento, da minha maternidade, de eu desenvolver na minha casa, de eu aprender a cozinhar, a servir na minha casa, é todo um processo para eu chegar até aqui. Mas é para mim fazer o meu ir até vocês, falar de Jesus através da minha vida, da minha experiência, do que eu vivo e falo, do que eu falo e vivo, falando do que Ele tem transformado na minha alma, na minha essência e através de mim na minha família. E é uma aí das formas que a gente acaba dando jeitinho, fazendo a coisa certa, mas por estar fora do propósito da missão, acaba se tornando errado. O canal, embora tem vídeos aí de shorts que vocês vão ver que tem uma boa visualização, mas não crescia, não desenvolvia e estava me colocando num lugar de comparação com outros canais com esse mesmo nicho, porque a gente quer crescer, todo mundo quer crescer. Se eu tiver poucos seguidores aqui, eu sou uma seguidora de Jesus. Agora eu estou falando dele para que você se junte a mim e siga ele também, para a gente juntos seguir os passos dele, a cada dia nos aperfeiçoar na presença dele, a cada dia a gente estar à imagem e à semelhança dele e juntos sermos seguidores dele. Mas mesmo eu nesse trabalho que eu estou apresentando aqui para vocês, eu quero que tenha cada vez mais e mais seguidores, para eu estar glorificando cada vez mais e mais o nome de Jesus, porque Deus, Ele é glorificado através da nossa vida. Quando a gente cresce, a gente desenvolve, a gente colhe os frutos do nosso trabalho, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Então, tudo que a gente faz é para glorificar o nome de Deus. Então, se a gente tem plantado, se a gente tem regado, se a gente tem feito certo, mas não está havendo crescimento, para. Volta lá no princípio, volta à tua essência, para se escutar o clamor da sua alma, escutar o que Deus tem para fazer para você, porque todos nós somos escolhidos e somos chamados, e se a gente tem um estilo de vida para viver seguindo Jesus, a gente tem que seguir Ele e os comandos dele, e é isso que eu vou falar aqui, para a gente crescer e dar fruto. Por mais que a gente esteja fazendo a coisa certa, como eu estava fazendo, apresentando um canal, trazendo a mesa, trazendo a receita, trazendo a minha essência, uma coisa linda que é o servir, mas não crescia, não desenvolvia, e aquilo estava me dando muitos incômodos. E o Espírito Santo foi trabalhando em mim, trazendo uma pincelada aqui, outra pincelada ali, que eu fui juntando as pecinhas e entender que eu parava de agir de acordo com o meu eu. Parar de seguir de acordo com a minha cabeça. Parar de fazer as coisas do jeito que eu queria, achava ser o certo e que era o certo. Só quando eu parei para entender que não adianta, ainda que seja o certo, fazer do meu jeito, eu precisava fazer do jeito dele, e aí eu saí daquele conforto.
que era fazer do meu jeito, entrar no desconforto, que é esperar Deus falar, que é esperar Ele dar o comando, é esperar Ele direcionar, eu ouvir, eu obedecer, a paz entrou em mim. E eu vou ter que dar uma continuidade para eu ver o fruto vir para minha mão, porque eu preciso de plantar, regar, cuidar para depois colher. Então eu estou nesse processo aí que é parar, largar tudo para eu seguir Jesus. Eu fiz isso. E aí eu fui para a parte que é para ouvir Jesus, para Ele me dar o comando, porque Deus dá o passo, é por etapas, Ele não entrega tudo, Ele está me dando etapas e eu estou fazendo. Agora eu preciso de permanecer, cuidar, regar e permanecer para colher esse fruto. E eu quero que vocês venham comigo para a gente colher esse fruto junto. E aí, isso tudo que eu dei um resumo aqui para vocês, que é o tema de hoje, 3 passos para crescer e dar frutos. Eu contei um pouco aí do meu eu, do que eu tenho feito, da minha vida, da minha experiência, dos meus testemunhos. Contei aí para vocês de como Deus tem me falado, como Deus tem me direcionado. E agora eu quero vir para a Bíblia, porque Ele tem falado na minha mente através de eu parar e escutar Ele, não só nas madrugadas, mas nos meus momentos na intimidade com Deus. Mas Ele fala muito na Bíblia. E a gente tem que ter a Bíblia como bússola, como um norte, um prumo, é a Bíblia. Sabe prumo? Aquele negócio que desce, que pedreiro usa para ficar tudo certinho. Então a gente ouve muito essa comparação que Deus é o nosso prumo. O prumo vem de cima, não vem da terra, não vem de mim, não é de você, é do alto. Então é o Espírito Santo que vem, mora em nós e nos direciona, nos colocando num prumo certo, de acordo com o que Ele tem para nós, com o que Ele quer que nós façamos e a gente viva na permanência para então colher o fruto. Então o Espírito Santo me deu João 15, que fala sobre a videira e os ramos. Então, o versículo, são 3 passos para crescer e dar frutos. O primeiro, que é o versículo 4, o primeiro passo é escute. Para com tudo para escutar Deus. E olha só. 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É Jesus falando. Pensa numa videira, numa árvore. Nenhum ramo tem a videira, né? O tronco dela com a raiz que sai. Aí tem vários ramos. As frutinhas dá nas folhas dos ramos. Pensa em uma árvore, de qualquer fruta que você quiser. A Bíblia cita muito uma videira. Então, aqueles ramos que vai saindo da própria videira, ali vai brotando as florzinhas, que vai virando a fruta vai crescendo, ela amadurece e nos dá o bom fruto. É através dos ramos. Nenhum ramo dá fruto se estiver fora da videira. E aqui fala, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Qual que é a nossa videira? É Jesus. Ele é o centro. Nós somos os ramos. Nós vamos dar fruto. E não tem como sair fruto se a gente não estiver na videira da vida, que é Jesus. E se a gente não estiver na videira boa, não tem como dar fruto bom. Nenhuma videira boa dá fruto bom, como ninguém dá fruto bom estando fora da videira. Uma coisa é a outra. Então o primeiro, permaneça em Deus, permaneça. Vai vir chuva, vai vir pedrada, vai vir dificuldade, vai vir desânimo, vai vir dúvida, vai vir falta de fé. Venha, volte para a videira, para escutar. Permaneça nele, ele é a nossa videira. Nós somos os ramos, permanecendo nele, vamos dar fruto. Então, o primeiro passo para crescer e dar fruto, permanecer na videira. O segundo, nós vamos lá para o versículo 5, que lemos o 4, 5, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Jesus é o ramo. Aliás, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Sempre tem o se.
Se nós, como videira, permanecermos no fruto, nós vamos dar. Se nós, como ramo, permanecermos na videira, nós vamos dar o fruto. Eu quero ler de novo esse finalzinho aqui do 5, olha. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O segundo, que eu subi o episódio, foi: é Deus quem opera o querer e o fazer. Tudo vem de Deus. Olha aqui. Sem mim, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, é uma crescente. Ele está operando em mim o querer e o fazer. Eu estou permanecendo na videira e eu paro para ouvir a videira. Ele vem e me dar direções para eu, como ramo, fazer e então chegar no fruto. Agora, se eu apenas permanecer, ouvir, mas não obedecer, não vai acontecer coisa alguma. Então, primeiro, permanecer como ramo na videira, permanecer em Jesus, permanecer na presença, escutar o que Ele tem. O segundo passo, obedecer. Permanecer, escutar e obedecer. Não adianta eu permanecer, escutar e não obedecer, porque a dúvida vem, a dificuldade vem. Aí por isso que tem aquela parte na Bíblia que fala que umas sementes caiu em meio à pedra, outras sementes em meio aos espinhos, veio sol, veio dificuldade, secou, morreu. Outra semente foi plantada em terra boa e ela deu 30, 60 e 100 por um. Nós somos a parte boa, nós somos a semente plantada, jogada dentro da terra boa. Então nós vamos permanecer, escutar e obedecer e vamos dar 100 por um. Um é eu, vou frutificar 100 por uma. Vocês são um e vocês vão multiplicar. Com Deus é multiplicado. Por isso que fala que com Deus um pouco se torna muito. Primeiro, permanecer. Segundo, obedecer. Então agora nós vamos para o versículo 7. João 15, 7. Para a gente entender o terceiro passo. 7. Se vocês permanecerem, permanecerem em mim, vírgula, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vírgula, pedirão o que quiserem e serão concedidos. Ai, gente, é tão lindo. Eu fico emocionada, porque é tudo tão simples, são comandos simples. E a gente, na dúvida, na escassez que vem para todo mundo, na dificuldade que vem para todo mundo, na falta de fé que vem para todo mundo, na falta do querer, na falta do fazer. Aí a gente, em vez de ir para o ramo, para a videira, nós somos o ramo, a gente, em vez de voltar para a videira, para nos regar ali, daquela raiz, daquela fonte, e nos alimentar de novo do que o ramo, só o ramo pode fazer na videira, a gente corre, a gente vai para o nosso eu, a gente vai para a comodidade, para o que está confortável. E permanecer, escutar e obedecer não é fácil não, por isso que a porta é estreita. Tampouco é fácil escutar e obedecer, porque são comandos que às vezes a gente não quer fazer. Jesus, ele teve que se retirar para orar. Ele sofreu e ele pedia para Deus: se for da tua vontade, afasta-te de mim este cálice, mas contudo seja a tua vontade, seja feita a tua vontade. Se Jesus passou por luta, por tentação, por momentos de desespero, de medo, de fraqueza, de querer sair desse caminho difícil, imagina nós, gente. Então, se está confortável demais, se não está acontecendo nada, saia do seu conforto, vai para o desconforto, saia do seu eu, vai escutar, volta para a videira. Nós somos ramo, vamos nos humilhar de novo. E santidade não é quem nunca peca, santidade é quem peca e volta e se lava nas águas purificadoras que vêm do ramo, que vêm da videira. Nós somos ramo, vamos permanecer na videira, vamos permanecer na presença, vamos buscar a presença. Se a gente permanecer na presença, se permanecermos em Jesus, e se Ele permanecer em nós, pedir o que quiser e será feito.
Então, o primeiro passo, permanecer nele. Segundo passo é obedecer, porque a gente vai permanecer, ouvir, ele vai dar direção e a gente precisa obedecer, porque não é do nosso jeito, é do jeito dele. E terceiro passo, a gente estando nele, a gente entendendo e ele gerando em nós o querer e o fazer, nessa caminhada que eu estou aqui, eu estou precisando de coisas. Para mim, trazer a palavra, eu falei, Jesus, traga para mim o título, traga, me confirma na Bíblia, me dá o esboço completo, gera em mim o querer e o fazer, porque a minha vontade é continuar com o meu canal do jeito que estava, com receita, com culinária. E aí Jesus foi gerando em mim o querer, Jesus foi gerando em mim o fazer. Ele me convidou para levantar na madrugada, que era matar minha carne, que é mega desconfortável. Eu escutei, eu obedeci, eu levantei no frio, eu pego uma mantinha, jogo em mim, eu me ajoelho e eu me prosto. E ele vem e me fala, e eu venho aqui e obedeço. Eu estou te dando um exemplo do meu contexto, do que eu larguei ou do que eu estou fazendo na presença. Agora, coloca no seu contexto da sua vida, independente da sua profissão, independente do que você faz, todos nós temos um chamado e a gente deve crescer e glorificar o nome de Deus no que nós fazemos. Se você é médico, glorifica o nome de Deus sendo um médico, na sua medicina, na sua área, e peça para ele direção, porque você quer mais e mais pacientes para você ajudar, você vai crescer se você permanecer nele. Se ele permanecer em vós, você vai pedir o que você precisa para o seu trabalho. Se você é uma mãe do lar como eu e está fazendo, gerando algo aí na sua casa, não sei o que seja. Se você é um homem que está no seu trabalho, fazendo o seu trabalho ali, depende de pessoas que estão acima de você, ou você tem pessoas que dependem de você para você direcioná-la, pede direção, permaneça em Jesus, pare para escutar Ele, e quando Ele te dá direções simples, obedeça, para que Ele permaneça em você. Porque se Ele falar e a gente não obedecer, se a gente não fizer, Ele não vai dar o próximo comando. Jesus nunca entrega tudo, Ele entrega por etapa. Ele vai vir e vai te dar a primeira etapa. Aí nós vamos escutar, permanecer e obedecer. Aí ele vai dar a próxima etapa. Nós vamos escutar, permanecer e obedecer. Isso significa que ele está permanente em nós e nós estamos permanente nele, na presença. Porque se ele fala, nós ouvimos, mas amanhã eu vou fazer. Aí eu vou esperar a melhor hora. Hoje não está um dia legal. Hoje eu pequei, não estou me achando capaz. Eu vou ter que me limpar. Aí a falta de fé entra, o desânimo entra, e o amanhã se torna daqui a 1 ano, 2 anos, você está perdendo anos porque eu estou falando por mim, eu perdi. Não, ele falou hoje, faz hoje, no máximo amanhã. O de hoje para amanhã já se prepare para fazer mesmo, porque é assim que ele vai permanecer em nós. Aliás, é assim que nós vamos permanecer nele. Ele sempre está em nós, com a misericórdia e a graça nos basta. A gente está buscando, mas como que a gente permanece nele? É obedecendo. Então, 3 passos para crescer e dar frutos. Primeiro, permanecer na presença. Segundo, obedecer essa presença que é Jesus. Terceiro, peça de acordo com o que o Espírito Santo já vai gerar em você, para que sejam as orações dele em você, as orações dele em mim, eu peço e ele fará. Porque nós não estamos pedindo para o nosso próprio deleite, para o nosso orgulho, para a nossa glória. Nós estamos pedindo para a glória dele, para ele ser glorificado em nós, porque nós somos uma semente em terra boa e nós vamos frutificar sim, começando de baixo, 30 por 1, daqui a pouco 60 por 1 e depois 100 por 1. Eu vou frutificar aqui, você vai frutificar aí, porque nós somos ramo plantado, agarrados, permanente em uma videira que é Jesus. Eu espero que tenha te ajudado, que tenha falado com você no que você está vivendo aí agora. Se te tocou, se te ajudou, deixe aqui um amém ou seu comentário e compartilhe para mais pessoas, para ajudar mais pessoas. Você deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando, a plataforma vai entender que é um conteúdo relevante e vai levar para mais e mais pessoas. Eu te agradeço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Jesus abençoe todos vocês.